Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Reu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite, iniciando mais uma live. Que Deus abençoe a todos nós, a todos que estão em casa, que estão agora nesse momento vendo, né, ouvindo. E peço que vocês compartilhem, curtam a página e compartilhem com seus familiares, amigos, né? Que eu acredito que em todas as lives, todas as vezes que nós estamos aqui, a gente procura passar, né, coisas boas, experiências, e eu acredito que muitas vezes vocês que estão em casa, né, ouvindo, certamente vão aproveitar alguma coisa que for falado, vai servir para vocês, né, porque sempre a gente ouve coisas que vêm de encontro, às vezes, às nossas necessidades, às nossas dúvidas, né? Então, que vocês possam permanecer conosco e que possam também receber as bênçãos de Jesus na casa de vocês e que tudo que for falado aqui vá de encontro com aquilo que vocês talvez estejam buscando ou seja da necessidade de cada um. E vamos que vamos, né? E aí, sobre o que você vai falar? Boa noite a todos, né? Espero que esteja melhor do que a semana passada. E vamos ver sobre o que você pretende falar, Valquíria. Bom, vocês querem que eu fale, eu falo. Bem... Faz 3 semanas que era para vir falar, ela veio faltou, né? Ela ficou treinando, Simone. Não tem jeito. Ela ficou treinando essas 3 semanas, né? Preparando para vir hoje e trazer o tema de hoje. Eu não gosto muito de falar, né? Eu prefiro ouvir, mas enfim. Você fala muito aqui sempre, né? Em Deus, né? Que na forma que a gente às vezes vê, né? Que Deus castiga, que Deus pune, que a gente está pagando alguma coisa, enfim, né? A gente tem eu também, eu cresci na Igreja Católica e eu lembro muito daquela oração lá, meu ato de contrição, não sei que falava minha culpa, né? Uhum. Minha máxima culpa, né? Então eu acho que a gente acaba mesmo ficando, né? Com essa coisa de que a gente está aqui para ser castigado, que a gente está aqui pagando, que Deus vai punir se a gente não fizer isso ou aquilo. Então a gente cresce, eu mesmo cresci com isso, né? E é algo que, assim, às vezes as pessoas não param para pensar o quanto isso fica na nossa mente, né? Às vezes você nem percebe, mas isso fica ali, né? De que você está sendo castigado, que Deus vai te punir, né? E aí, eu sempre prestei muita atenção nisso tudo, né? Que Milane sempre fala, às vezes até repetidamente, e aí eu falo, nossa, Milane está falando sempre a mesma coisa, né? E aí eu comecei a também analisar tudo isso e ver, né, a importância que tem isso na nossa vida, né? De ver um Deus, né, diferente, né? Um Deus que não pune, que não castiga, que não nos culpa, né? É esse Deus, né, que é o Deus verdadeiro, né? Que na verdade as religiões sempre mostrou de uma outra forma, né? E eu vejo por mim que às vezes acontece algumas coisas assim e eu falo, nossa, acho que é castigo, né? É castigo. Mas não é, né? Tudo que acontece na vida da gente, que às vezes não são coisas que a gente gostaria que acontecesse, momentos difíceis, algumas coisas ruins, né? Não é porque Deus está nos castigando ou punindo, é porque nós estamos aqui num mundo, né, que a gente está aprendendo. Então tudo é aprendizado,
tudo a lição. E cada um de nós veio aqui já, né, com tudo mais ou menos assim programado, né? Eu creio que a gente já veio com uma programação, embora muitas vezes, assim, com o nosso livre-arbítrio, a gente muda alguma coisa. Mas a gente já veio com uma programação. Então, muitas coisas que acontecem é porque tinham que acontecer. Muitas coisas que às vezes nos fazem sofrer, que não é bom, mas não é culpa de Deus, não é castigo de Deus, né? E também, assim, eu estou tentando ver de uma outra forma aquela coisa de, nós estamos num mundo de provas, de expiações. Não. Nós estamos num mundo onde nós estamos tendo oportunidade de aprender, de se melhorar, né? E às vezes é de umas formas mais difíceis, mais dolorosas, porque a gente ainda precisa disso, né? Então, a gente tem que, assim, eu tô procurando tirar essa coisa de prova, de expiação, porque eu acho que fica tão pesado, né? Fica pesado isso. Para mim isso fica pesado. Então eu tô tentando, assim, tem que pagar. Olhar para de outra maneira. Não, eu tô aqui, porque logicamente já vivi muitas vidas, já errei bastante, né? Então, mas eu tô aqui para melhorar. Eu tô aqui com uma oportunidade, não para me pagar, né? Mas para mim aprender, para mim fazer diferente do que eu fiz já em outras vidas, ou até nessa mesmo em momentos passados, né? Então a gente está tendo oportunidade, né? Então nunca levar para esse lado de prova, de expiação, de castigo de Deus. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente já vem trazendo, né? Há muito tempo. Esses dias mesmo aconteceu um fato comigo, né? De uma cachorra, tinha duas cachorras, né? Quer dizer, eu tenho mais, né? Agora essas duas já se foram. E uma estava bem velhinha, né? E ela dava trabalho, e ela estava sofrendo, não enxergava, não ouvia, estava com uma série de problemas, né? Então eu falava assim, às vezes ela dava trabalho, eu falava, você já tá, né? Tá precisando já ir pro outro lado, porque você já tá muito velhinha. Tá rezando pra ela ir embora. E eu falava, já tem que estar na hora de você ir embora, né? Porque eu tinha dó também, lógico, né? Mas, e a outra, que não estava tão velha quanto ela, teve um problema e foi primeiro. E era a cachorra que eu mais, assim, gostava, porque ela era muito doce, muito boazinha. Aí, por um momento, eu juro que eu pensei, é castigo, porque a outra até queria que morresse, porque estava sofrendo, e essa é castigo, Deus me castigou. Por um momento, isso veio na minha mente, porque a gente tem isso na gente, parece que enraizado. Aí, depois que passou, eu falei, não. E realmente essa morreu primeiro, e a outra que estava doente morreu, acho que 20 dias depois. E aí eu tirei as minhas lições e as minhas conclusões, né? E vi que não é castigo, que tudo é um processo, tudo tem um tempo, e tudo é um aprendizado, né, pra gente, tudo, né? E também os testes, né, na vida da gente, as provas, os testes de paciência, né? De aceitação, né? Que tudo é como tem que ser, tudo, né? Mas que não é castigo de Deus, é coisas que acontecem porque são assim, porque faz parte aqui, né? Do nosso aprendizado, das lições. E então é isso, eu acho que a gente às vezes fica muito assim, né? Achando que está sendo castigado e que a gente está aqui porque a gente tem que pagar. Não, a gente não está pagando, a gente veio aqui para ter uma oportunidade para fazer melhor, para aprender, para se melhorar. Mas não é fácil apagar da cabeça, né? Não, não é. Não é. Mesmo assim, tanto desta vida, né, como das outras, que a gente fica tudo, né, gravado, fica tudo ali arquivado no espírito, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço para isso, né, para ver esse Deus bom, esse Deus que está sempre nos ajudando, que quer, né, ver a nossa melhora, o nosso crescimento, né? Não é um Deus que pune, que castiga, né? Bom, pronto, já falei. Agora, se deixar, Simone. daí eu não paro mais. É? Pode falar. Você está aí prestando atenção. Porque senão vai ter que eu desencarnar para vir aqui incorporar no seio para vocês falar. Já esticou seu prazo. Você quer passar? Ó, hoje ele quer fugir. Não, tem poucos meses, né? Aí ele quer fugir. Pare! Olha, que aproveita.
Boa noite. Eu já dei minha cota de fala hoje, viu, mulher? O pessoal não viu, ninguém viu isso. Ninguém viu? Só o pessoal que tá aqui. Ó, então vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou falar. A Valquíria estava falando sobre essa questão de prova e expiação, né? E é muito interessante como que realmente a gente aprende desde cedo que tudo que a gente vai fazer, porque acontece alguma coisa, porque é castigo, né? Porque... Ou então, como o Milene sempre cita, né? Eu não vou fazer nada, mas Deus está vendo, né? Então, meio que já jogando praga, inclusive, nos outros. E aí, a gente também se desprender disso, né? Parar de achar que Deus vai castigar a gente, não é um processo que a gente vai conseguir fazer do dia para a noite. Não, porque a partir de hoje, eu sei que não é assim. Porque a gente, primeiro, a gente entende, né? A gente racionaliza, mas a gente tirar tudo aquilo que a gente aprendeu desde criança ou que a gente ouve e tem enraizado, sabe-se Deus há quantas vidas aí, não é simples, né? Mas eu consigo perceber, porque eu insisto em ser uma pessoa otimista, que nós realmente estamos melhorando como sociedade, estamos melhorando como raça humana aqui, e a gente vai se desprendendo disso. E uma das coisas que eu acho que já foi falada aqui e que talvez nos ajude a ver as coisas de outra forma, o vô já falou sobre isso, né? Que é sobre a gente parar de olhar para a escuridão e olhar para a luz, né? E como que a gente faz isso? Ao invés de eu ficar vendo o que eu fiz de errado, porque eu fiz isso, eu vou sofrer isso, fulano fez isso, fulano vai sofrer aquilo. Por que a gente não olha para o que de bom a gente pode fazer, né? Para os aprendizados, conforme você disse, né? Você olhou o que essa situação quer me ensinar. Porque a gente já ouviu falar tanto disso, mas às vezes a única coisa que a gente precisa fazer é acender a luz dentro da gente. E à medida que a gente vai fazendo isso, não significa que tudo aquilo de errado que a gente julga errado, né, deixou de existir. Não deixou de existir, só que à medida que eu vou acendendo essa luz e vou olhando cada vez mais para essa luz, eu vou me distanciando de tudo isso que eu aprendi, de tudo isso que eu acredito como verdade, né, porque não desvalorizando, né? Houve um tempo em que isso realmente foi necessário, porque é igual criança, né? Como o Júlio falou antes, às vezes a criança ela vai fazer algumas besteiras e você vai falar assim, não pode fazer isso, porque se você fizer vai acontecer assim, 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 assim. Talvez por um tempo nós éramos realmente, como sociedade, nós fôssemos mais infantis e até precisássemos disso, de que as coisas fossem mais duras e que a gente realmente acreditasse que, olha, que se Deus castiga, né? Que Deus é assim, assado. Mas nós já estamos numa época em que isso não, a gente já sabe que isso é verdade, não é verdade, que é verdade não, que isso não é verdade e a gente já consegue comprovar isso, sabe? A gente já pode sair desse lugar onde nós éramos servos de Deus e que Deus ia nos castigar para o lugar em que nós realmente somos filhos de Deus. E aí, por mais que a gente sempre tenha escutado isso, que nós somos filhos de Deus, o quanto que isso é verdade dentro da gente. E eu falo isso por mim, porque certo dia estava eu lá conversando com Deus, e aí eu chamei Deus de pai, sabe? Mas sabe aquela coisa que você para analisar o que você está sentindo? E até então eu descobri que toda vez que eu falava que eu era filha de Deus, eu realmente não sentia aquilo, sabe? Não era verdadeiro dentro de mim até aquele dia. E é muito engraçado que às vezes a gente vai fazendo as coisas meio que no piloto automático, ou a gente repete porque a gente escutou em algum lugar, mas a gente não vive isso como verdade dentro de nós. Vocês já pararam para pensar que todos vocês são filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus. E quando você chama Deus de pai, o que você sente? Sabe? Eu acho que a gente olhar para isso e perceber o que a gente sente
vai nos dizer muita coisa de onde a gente está e para onde a gente está indo, sabe? O quanto de verdade a gente percebe nisso. E quando eu digo isso, é muito interessante porque eu falo, mas ao mesmo tempo, sabe quando você sabe que tem uma coisinha ainda, sabe? Tem algo ali que você sabe que parece que ainda existe um muro, sabe? Sem dúvida. Fuligem. É, uma fuligem. exato. Seria mais ou menos assim. Vamos imaginar que a gente cresce, não sei, algumas pessoas podem ter passado por isso, não foi o meu caso, mas eu imagino que seja mais ou menos isso. Você cresce sabendo que alguém é seu pai, mas você nunca falou com ele. Como seria esse momento que você ia chegar para essa pessoa e falar pai? Eu acho que a gente ia se sentir meio, talvez, não em dúvida, sabe? Mas a gente não ia se sentir livre, sabe? Da mesma forma como se a gente tivesse crescido acreditando naquilo, verdadeiramente, eu cresci com ele do meu lado. Porque isso não significa que Deus não estivesse do meu lado em todos os momentos, mas talvez a minha percepção sobre isso é que era diferente. E a gente está num momento em que a nossa percepção sobre Deus, sobre esse nosso Pai, a gente pode mudar ela, sabe? Porque a gente acreditava nesse Pai que estava no céu, e ele estava só lá no céu e não estava aqui com a gente. Então a gente colocou realmente uma barreira, a gente distanciou ele. Então, à medida que a gente vai trazendo ele para mais próximo de nós, talvez gere realmente essas situações, né? Gere esse, nossa, pai, será que... Como que eu me sinto dizendo isso? Talvez eu me sinta talvez falando com um desconhecido ainda, porque eu coloquei Deus em um lugar muito distante de mim. E só que à medida em que eu vou fazendo e percebendo que ele não está lá, mas que ele está aqui a todo momento, né? Sempre esteve. Só que eu não conseguia enxergar, eu não conseguia perceber, porque não foi isso que disseram para mim. O que disseram para mim é que ele estava lá no céu, né? E que se eu fizesse alguma besteira, ele ia ver e ia me castigar por isso. Então, já começa que a gente... Olha eu babando, vai vendo. Já começa que não estou muito interessada que ele fique muito perto daí não, né? Porque a gente sabe que ninguém é santo e sabe que a gente faz um monte de besteira. Mas voltando para a questão da criança, é a mesma coisa. Faz besteira? Faz. Só que Deus é melhor que nós, né? Então, ele já não vai ficar muito irritado. Só que, à medida que a criança cresce também, ela vai parando de cometer aqueles erros. E nós somos essas crianças que estamos parando e estamos aprendendo, e aí a gente comete uns erros diferentes, né? Não dá para dizer que está tudo perfeito. Mas nós caminhamos para isso, né? Caminhamos para isso, exatamente. E é para isso que a gente está aqui, não é? Para aprender, para cometer erros novos, não cometer mais os mesmos, e perceber que Deus está do nosso lado o tempo todo, e perceber que Ele sempre esteve ao nosso lado o tempo todo, e fazer com que chamar Deus de Pai seja algo natural. Não sei se é natural para vocês, pode falar, viu, gente? Eu deixo. Eu não sei se é natural para vocês, mas esse dia que isso aconteceu, perceber que não era natural para mim, que não era natural para mim chamar Deus de Pai, me fez perceber que 30 e poucos anos da minha vida, eu falava que eu era filha de Deus de um lugar que talvez não fosse verdadeiro dentro de mim, sabe? E eu acho que quando a gente sente as coisas como verdade, a verdade ela tem muito poder, né? Quando a gente sente as coisas como verdade, é completamente diferente a maneira como eu me porto. E até mesmo, como eu disse, essas barreiras que a gente cria, elas vão diminuindo, né? Elas vão desaparecendo. Só que é um exercício diário, né? É um exercício diário e a gente voltar e perceber que as coisas não são exatamente como nos disseram que elas eram. Pode falar agora, Balque. Falei largado. Então, eu acho assim também, né? A gente procurar assim sentir Deus, né? Como que eu sinto Deus, né, dentro de mim?
E às vezes eu me observo, né, bastante a esse respeito, que eu sinto Deus assim a todos os momentos, né, da minha vida. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, né? Quando eu estou na natureza, quando eu estou com um animal, quando eu estou diante de um outro irmão meu, quando eu estou principalmente passando por um momento difícil, né? É a hora que eu mais sinto que Deus está ali comigo, porque senão eu acho que eu não aguentaria, às vezes, certas coisas, né? Que eu estou passando, certas emoções, dificuldades. Então, é nesses momentos que eu sinto, né? Que Ele está ali comigo, né? E em tudo que eu faço, né? Na natureza, enfim, em tudo, né? Em tudo tem Deus, em nós, no outro, na natureza, em tudo, né? E então, como você sente Deus em você, né? Será que quando você está andando e vê uma flor, você lembra, né? Você sente que Deus está ali? É porque tudo, né? E será que quando você vê um animal, quando você se depara com alguém na rua, enfim, no seu dia a dia, né? E quando você está passando por um momento difícil, que você... Primeira coisa é Deus, né? A gente lembra, né? Ai, meu Deus, me ajude, né? Mas será que é só nesse momento ruim que você lembra, né? Então procure observar, né? Que Deus está em tudo, em todos, em toda parte, em todo lugar, nas coisas lindas, nas coisas bonitas, né? Em tudo. Então é uma coisa que eu passei a sentir Deus assim, em tudo, né? E assim, nem sempre Deus vai fazer, lógico, a nossa vontade, que às vezes a gente quer, né? Pede para Deus, ai, me ajuda nisso, né? Mas nem sempre, não é que Ele não faz a nossa vontade, né? Mas são coisas que nós precisamos viver, precisamos passar, para nós aprendermos. Então, Ele não pode também fazer sempre a nossa vontade, né? Mas é feito sempre aquilo que é necessário, que vai nos ensinar, que vai nos trazer lições, né? Mas o importante é saber que Ele vai estar sempre ali conosco, né? Em todos os momentos, e que a gente consiga caminhar, sempre andar, sentindo a presença dele com nós, porque aí fica tudo mais leve, né? Fica tudo um pouco mais fácil, né? Porque se a gente não tem essa certeza desse Pai, né? Aonde que a gente vai encontrar, né? A força, a coragem, a determinação para a gente continuar, né? A nossa caminhada, sabendo que a gente vai enfrentar, às vezes, dificuldades, mas que a gente vai enfrentar e vai conseguir vencer, né? Porque a gente acredita e tem essa força superior que tá em nós, né? Está em tudo. Então, eu acho assim, para mim, está sendo assim, ver Deus em todos os momentos, em tudo, né? E eu acredito que não só nos momentos difíceis, mas nas coisas bonitas da vida, né? Que tem, né? A gente tem momentos bons, momentos agradáveis, né? Então, em tudo isso, né? Que a gente saiba também a agradecer, né? Tudo que Ele nos dá todos os dias, né? Certa vez, eu estava conversando com a Milane, né? E a gente... Vamos resumir a história. Sobre esses momentos de alegria e de contemplação que a gente tem mesmo, sabe? Que às vezes nós vamos nos esquecendo do que é realmente ser feliz e desses momentos bons e de contemplar as coisas. E aí, uma vez que a gente esteja nesse lugar de contemplação, de amor, de paz, que a gente possa ficar nesse momento e registrar, sabe? Registrar mesmo como que eu me sinto aqui, como que é o sentimento que eu tenho. É uma alegria, é uma paz, é uma, sei lá, tenho vontade de dançar, de cantar. O que eu sinto? E por que isso é importante? Para que a gente consiga levar esses momentos, esse sentimento, essa paz, para todos os outros momentos da nossa vida.
A gente vai conseguir fazer isso em 100% dos momentos? Não vai, né? Mas vamos conseguir fazer, com certeza, a partir do momento que a gente registra isso, que a gente percebe e quer isso, inclusive, a gente vai conseguir levar esses momentos para uma infinidade de outros que talvez, se a gente não estivesse atento, sabe? E fazendo isso, até diria que propositalmente, né? Não aconteceriam. E é muito interessante que, em certo momento, quando você começa a viver isso, parece que, sei lá, você vive nessa alegria e nessa paz, né? Na maior parte dos momentos. Mas para isso, o que a gente precisa? A gente precisa identificar isso dentro da gente. Onde que é esse lugar? Porque esse lugar é dentro de cada um de nós, né? Esse lugar de paz, esse lugar de alegria. E uma vez que eu identifico esse lugar de paz, esse lugar de alegria, passar pelas dificuldades, porque elas vão haver ainda, né? Já que estamos aqui, elas vão haver, só que a maneira como nós vamos nos portar, a maneira como a gente vai passar por elas, vai ser muito diferente. E vai ser mais simples, mais leve, sabe? Eu diria que talvez a palavra seja essa. Que à medida que a gente encontra esse lugar de paz dentro da gente, a gente passa por tudo com mais leveza. Mesmo que as situações exijam de nós, né? Que sejam momentos não tão alegres, não tão felizes, uma vez que a gente está nesse lugar, a gente consegue passar por qualquer coisa. E estar nesse lugar é o quê? É encontrar esse lugar onde Deus habita dentro de nós, sabe? Como falei anteriormente, é perceber que Deus não está lá também no céu, mas Ele está dentro de você também. E Ele está com você em todos os momentos, né? Então, assim, esse exercício eu acho que é uma das coisas que, se eu posso dizer para que cada um faça isso, sabe? Sabe aquele momento de felicidade, de alegria que você sente assim, do cachorrinho lá com a Débora, sabe? Como é esse momento? O que eu sinto nesse momento? E trazer isso, sabe? Ancorar isso. Porque você pode trazer isso para outros momentos sem o cachorrinho, sabe? Você pode ter essa alegria, essa leveza, essa paz em outros momentos. Por quê? Porque naquele momento você acessou Deus, você conseguiu perceber Deus, você baixou as suas barreiras, né? Então, resumindo a história, eu diria isso. Procurem o que faz bem para você. O que te faz sentir essa paz, sabe? Qual que é esse lugar de contemplação, de amor, de leveza dentro de cada um de nós? E viva isso, sabe? Leve para o maior número de momentos possíveis, até que um dia, não sei se nessa vida ainda, né? A gente consiga. De preferência nessa aqui, né? De preferência. Então, mas não tenho essa ilusão que não vou reencarnar mais, não. Não estou iludida desse jeito. Então, é isso, gente. Boa noite. Pode dizer boa noite, já? Quer rolar? Não. Então, boa noite, até mais. Fiquem com Deus. Até quinta que vem. Quem quiser vir na quinta que vem, fique à vontade. Pode vir fazer aqui, ó.